Então, oficialmente, né, boa tarde, né, para todos e todas. Abrimos o nosso seminário das UERJ sobre o regime de recuperação fiscal, né? O tema do seminário é o novo regime de recuperação fiscal e seus impactos sobre os nossos direitos. Hoje nós temos a mesa 1, que é a origem da crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro. O Rio precisa do regime de recuperação fiscal? Como debatedores, nós temos o Paulo Lindsay, que é da Auditoria da Dívida Cidadã, o professor Mauro Osório, da UFRJ, e o deputado Valdec Carneiro. E eu me chamo Renata Gama, eu sou professora na UERJ e também faço parte da diretoria da ASDUERJ. Esse seminário ele é restrito aos inscritos. A gente vai dar depois um certificado para os inscritos, tá? E depois que o seminário terminar, a gente vai ter o link disponível no YouTube das UERJ, da associação. Então, antes de passar para os debatedores, né, vou passar primeiramente para o professor Mauro Osório. Cada debatedor vai ter inicialmente 20 minutos para fazer sua exposição, né? Depois nós teremos as perguntas, de 3 a 5 perguntas, depende do tempo, né? E quem tiver alguma pergunta, já coloca ao longo do debate, já coloca no nosso chat, que tanto o Fred quanto a equipe aí das UERJ vai estar organizando isso. O Frederico, ele é da diretoria das UERJ também, né? Tá nesse operativo do seminário. E enquanto houver, né, tiver os debatedores falando, já coloque sua pergunta aí no chat, por favor. Agora, por que a ASDUERJ está trazendo esse tema sobre o regime de recuperação fiscal, né? E essa primeira mesa, que é sobre um histórico, né? Já faz um tempo que o Rio vem vivendo essa crise que a gente tem presenciado. A gente presenciou isso mais fortemente, por exemplo, nós, professores das UERJ, no ano de 2016, 2017. Né? Acho que muita gente aqui vai lembrar do que foi, né? O que foram esses anos, né, de crise, né, falta de salários, né? Isso marcou muito a nossa memória, né, dos docentes, aí, dos servidores da UERJ. Foi um período de muita luta, né? E ainda hoje os governos ainda lembram dessa situação, né, desse episódio, justamente para trazer esse fantasma e até se vangloriar quando paga os nossos salários em dia, né? Que, na verdade, a data real do nosso vencimento nunca retornou, né? Mudou e nunca mais voltou a ser como era antes. Então, a partir daí, daquele ano de 2017, que veio o que chamaram de socorro ao Estado do Rio de Janeiro, que foi esse regime de recuperação fiscal, mas cheio de contrapartidas. E as contrapartidas são basicamente retiradas de direitos, né? Na época, foi estabelecido, né, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, que tem basicamente superpoderes, né? Foi instituído concursos apenas por vacância. E essa lógica aí de austeridade, de enxugar a máquina pública, sem nenhum planejamento, colocando o serviço público, né, dentro de várias medidas de austeridade, o Rio de Janeiro de joelhos, o estado do Rio de Janeiro de joelhos. Mas essa história ela vai muito atrás, né, uma história dessas crises fiscais aí, ela é muito mais antiga que isso. Né? Esse foi o último episódio que a gente presenciou mais fortemente e eu trago ele à luz aqui. Então, assim, desse modo, eu passo a palavra para os debatedores, primeiro aí para o professor Mauro Osório, que eu acredito que ele vai nos trazer uma abordagem muito mais ampla a respeito desse tema. Com a palavra, professor Mauro Osório, obrigada. E desabilita, por favor, o microfone, obrigada. Obrigado aí, Renata. Saudar aí a todas e todos, né? Deputado Valdec, com demais companheiros aí. Devo dizer que fiquei muito feliz, agradecer ao Gustavo o convite, que foi feito através dele, e, enfim, talvez alguns mais antigos lembrem de mim. Eu tive a alegria de trabalhar aí na UERJ, né? Quando o Ezio Cordeiro foi reitor da universidade. O Ezio Cordeiro ele foi eleito 2 vezes, né? Só na segunda que
ele acabou sendo nomeado, e eu acho que foi uma gestão bastante muito boa, né? E eu trabalhava assessorando ele, trabalhava também, nós criamos um grupo de discussão sobre o Rio de Janeiro, então é um período que eu lembro com muita alegria, um período muito fértil, né? Para nós. Nessa época, Valdec, a gente fez um trabalho, eu e o Pingueri, sobre o gás natural como indutor do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, veja que ainda é um tema que ainda está aí colocado, quer dizer, até hoje. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui, porque o Leandro comprei meus 20 minutos, e, infelizmente, quer dizer, eu estou com Covid, e estou um pouco cansado por conta disso. Eu tinha avisado aí a professora Renata que aí, se tiver perguntas para mim, eu respondo, mas depois eu vou ter que me retirar, que eu estou precisando aí descansar e, enfim, para poder recuperar plenamente aí, né? E, enfim, que a gente poder tocar aí as coisas e continuar discutindo e brigando e lutando pelo nosso estado do Rio de Janeiro para ele sair do longo círculo vicioso, né? Como disse a Renata. A Lídia vai me ajudar aí passando a apresentação, ela é doutoranda em economia. Bom, se puder botar a tela cheia, Lídia, obrigado. Vamos lá, então. Então, a gente vai procurar estar tratando, quer dizer, como é que a gente chegou a essa crise, a essa situação atual, né? E o regime de recuperação fiscal nesse contexto. Pode, por favor. Primeiro, quer dizer, é uma crise, entender a crise do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que é uma coisa bastante importante. Ela é uma crise de longo curso, né? E, na verdade, quer dizer, do meu ponto de vista, né? Essa crise, esse círculo vicioso está baseado em 3 fatores, né? Um primeiro, que é uma transferência da capital, em 1960, sem compensações, né? Dada a nossa também trajetória da gente tender a priorizar sempre temas nacionais, e também porque poucos acreditavam que o Juscelino ia cumprir a promessa de fazer Brasília, na verdade, poucas compensações foram dadas, mas também nós basicamente não pedimos nada também. Mas isso ocorreu, é o fato. Por exemplo, mudar a capital recentemente de Bonn para Berlim, quase metade dos ministérios continuaram em Bonn, né? Segundo, a gente tem pouca tradição de reflexão regional, e essa pouca de tradição de reflexão regional, ela leva, né? Ela leva a muitos equívocos de interpretação, de diagnóstico, de estratégia. E aí, nesse sentido, né? Acho que a UERJ cumpre aí um papel fundamental e tem que cumprir cada vez mais como Universidade do Estado, junto com a UENF, está trabalhando a reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro. Participei junto com o deputado Valdec, com outras pessoas, do desenho, que agora o Valdec está aí fazendo substitutivo para uma lei estadual de inovação, e a ideia é a gente ter uma linha de pesquisa mais arrumada, mais organizada sobre o Estado do Rio de Janeiro. Mas o fato é que, até hoje, que a gente tem poucas pesquisas sobre o Estado do Rio de Janeiro, né? Então, se a gente reflete pouco sobre a questão regional, existem muitos equívocos, existem muitos diagnósticos equivocados. Terceiro, é que quando ocorre o golpe militar em 1964, né? O que aconteceu foi que, aqui no Rio de Janeiro, as cassações foram muito mais fortes. O debate nacional acontecia aqui, e, logo de saída, os sindicatos mais vinculados à esquerda foram cassados, os comunistas cassados, perseguidos. Dos 10 deputados federais eleitos pelo PTB, pela cidade do Rio de Janeiro, em 1962, né? 8 foram cassados, né? E, depois, posteriormente, também caçaram a direita, caçaram a UDN, caçaram o lacerdismo, porque o Lacerda ele foi o principal líder do golpe militar de 1964, líder civil, né? Mas não foi para os militares ficarem no poder, foi para ele o poder. O poder é gostoso, os militares resolvem ficar, e aí, quando Lacerda vê que não vai ter eleição para presidente em 1965, ele rompe com os militares e faz a frente ampla com o Juscelino Kubitschek e João Goulart, e aí os militares é que não gostaram e caçaram Lacerda e todos os seus seguidores. E aí os militares fizeram um acordo com o Chagas Freitas, que é o dono do jornal Dia, que vendia 300 mil exemplares, um político muito clientelista, né?
E se criou, eu vou falar isso muito rapidamente aqui, senão não vai dar para discutir tudo, mas eu tenho artigos sobre isso, está à disposição de vocês, a gente pode disponibilizar, né? Se criou uma lógica política clientelista, desestruturante, que num ciclo vicioso, por incrível que pareça, foi se reforçando, né? E deu nas milícias, deu no que deu. Então, eu acho que aqui nós temos a crise estrutural e esse longo círculo vicioso advém de 3 fatores principais: transferência da capital sem compensações, carência de reflexão regional, equívocos nas estratégias e uma lógica política particularmente clientelista e desestruturante. Tem algumas pessoas agora que, do meu ponto de vista, de forma elitista, falam em criar um segundo Distrito Federal, né? E falam da lógica política hegemônica no Estado do Rio de Janeiro hoje, e como se ela tivesse vindo do antigo Estado do Rio. Só que o Chagas era um político carioca, né? Então, essa lógica clientelística ela nasce pela cidade do Rio. Não me parece fazer nenhum sentido ficar apartando a cidade do Rio de Janeiro do resto da região. O nosso debate, a nossa questão é como é que a gente integra esse Estado, como é que a gente tem políticas de ganha-ganha, como é que a gente tem uma metrópole que é a mais desigual do Sul e Sudeste, como é que a gente como é que ela transforma ela numa metrópole mais igualitária, né? Ela deixa de ser a mais excludente do Sul e Sudeste, né? Não vai ser separando a cidade do Rio de Janeiro de São Gonçalo, tá certo que a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que o desafio nosso para sair da crise, quais são as estratégias, qual é a luta política, qual é a luta pela hegemonia, né? E como é que a gente integra esse Estado. E como é que a gente diversifica a estrutura produtiva e tem políticas também sociais e dirigentes políticos que possam estar permitindo que os nossos indicadores também sociais melhorem. Pode ir, Lídia, por favor. Só voltar aqui. Volta aqui, por favor. Essa tabela mostra que nós fomos a unidade da federação que mais perdeu participação no PIB nacional entre 1970 e 2018. Pode, por favor. Bom, o Rio de Janeiro ele é o segundo PIB, é o terceiro PIB per capita, mas, em termos de CMS, ele está na 13ª posição, né? Isso, no meu entendimento, enfim, no entendimento também de outras pessoas que estão discutindo no Rio de Janeiro, é muito porque você tem uma estrutura produtiva muito rala, né? E aí gera uma base para arrecadação de ICMS pequena, né? Além do fato de a gente não poder cobrar o ICMS sobre o petróleo, porque é uma exceção petróleo e energia elétrica, e nesse caso do petróleo e da energia elétrica, o ICMS ele é cobrado onde é consumido o bem e não onde ele é produzido, né? Então, a gente tem esse desafio, né? Quer dizer, a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro passa por uma diversificação da estrutura produtiva, passa também por discutir os incentivos fiscais, mas, por todos os dados que nós temos estudado, os incentivos fiscais eu acho que tem que ser revisto, rediscutido, mas não é a causa principal da gente ter uma receita baixa, mas sim o fato de a gente ter uma estrutura produtiva pouco densa, pouca base para arrecadação de impostos, né? Então, a gente precisa diversificar a estrutura produtiva. É impressionante, né? Porque nós estamos na 13ª posição em termos de ICMS per capita, São Paulo é o 4º, né? Tá certo? Quer dizer, ou seja, enfim, nós temos uma posição bastante ruim, o que mostra essa falta de estrutura produtiva e o que vai gerar o nosso principal problema fiscal é a falta de base para arrecadação de impostos. Pode, por favor. Além disso, o governo federal ele arrecada bastante no Estado do Rio de Janeiro e devolve pouco. É uma lógica parecida com a de São Paulo. Só que São Paulo é um estado rico, né? Tá certo? Quer dizer, quando a gente olha, por exemplo, Minas Gerais, aí na tabela, o governo federal arrecada 58 bilhões em Minas e devolve 42. No Rio, ele arrecadou quase 150 bilhões em 2020, né? Tá? E devolveu apenas 38 bilhões para o governo do Estado e as prefeituras, né? Tá certo? Também no Espírito Santo também é muito menos, a diferença é muito menor do que aqui, né? Então, a gente, na verdade, o Pacto Federativo hoje ele é muito adverso para o Estado do Rio de Janeiro, né? Não dá para a gente tratar o Estado do Rio de Janeiro, que vem de uma decadência de décadas, como se ele fosse rico como o Estado de São Paulo. Muitas vezes as pessoas acham que o Rio de Janeiro é como um playboy, né?
que tem um pai rico e o dinheiro que o pai dá nunca é suficiente. Na verdade, nós temos problema de corrupção, a gente precisa melhorar gasto, precisa estruturar mais a nossa máquina pública, mas, na verdade, nós temos um problema de receita, como eu coloquei ali, por exemplo, com relação à receita de ICMS ou o total da receita estadual, que ela está em 18ª posição entre todas as unidades federativas. Então, a gente precisa também estar discutindo, junto com o acordo de recuperação fiscal, a questão do pacto federativo. Pode, por favor. Uma das coisas que se fala é que o Estado do Rio de Janeiro gastaria muito com funcionalismo, né? Isso aí é o pessoal ativo, né, do Poder Executivo, tá? Fazendo a comparação, quer dizer, entre o funcionalismo ativo do Poder Executivo em relação à receita corrente líquida dos governos estaduais. E aí a gente vai ver que, na verdade, quer dizer, o gasto com o pessoal ativo do Poder Executivo no Estado do Rio de Janeiro, ele está entre os menores do Brasil, né? Então, nós temos um problema de crise fiscal, com pouco gasto com o pessoal ativo e com muita falta de servidor público em muitas áreas. Poderia citar, por exemplo, apenas 3, vou dar 4 exemplos aqui. Primeiro, a Fundação CEPERJ, né, o órgão de estatística do Estado do Rio de Janeiro, estatística, pesquisa e treinamento pessoal, objetivo da Fundação CEPERJ. Ela não tem um único estatístico nos seus quadros, né? Se você pegar engenheiros, nós tínhamos 1.200, 1.300 nos anos 80, hoje deve ter aí cerca de 300, a maioria próxima a se aposentar. A Secretaria, a área de ação social do governo do Estado, não tem um único assistente social nos seus quadros, atuando na Secretaria. A área de turismo tem 3 técnicos de turismo. Então, a gente tem uma crise fiscal, né, com pouco funcionário, com pouco gasto com o pessoal ativo, né, e com carência de receita. Esse que me parece ser o diagnóstico correto. Pode, por favor. O Rio de Janeiro, que já vem com uma economia que menos cresce desde a década de 70, mergulha a partir de 2014. Vocês viveram isso na pele aí, né? Os atrasos de salários que tiveram, né? Na verdade, o Estado do Rio de Janeiro ele passa a viver uma tempestade perfeita a partir de dezembro de 2014, né? Acabam os mega-eventos, o preço do barril do petróleo mergulha, sai de mais de $100 o barril, chega a ser um pouco menos de $30 o barril, né? Teve problema com a Petrobras, teve com as empreiteiras, né? Enfim, um conjunto de fatores, né, levou o Rio de Janeiro a, entre 2014 e 2019, perder mais de 500 mil de empregos, né? Mais do que o Estado de São Paulo, que perdeu 400 mil. A cidade do Rio perdeu mais do que 3 vezes que a cidade de São Paulo perdeu. Vamos lembrar que o estoque de empregos, né, e o tamanho da economia da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo são muito maiores do que da cidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma crise dramática que esses dados aí mostram. Pode, por favor. Quando chega em 2020, né, a gente de novo a unidade da federação que mais perde empregos, perdemos 127 mil, somando o que tinha perdido de dezembro de 2014 para cá, com os dados aí do CAGED do ano passado, vai dar uma perda de 700 mil empregos com carteira assinada no Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma barbaridade, né? Pode, por favor. Nossa taxa de desemprego está em torno de 19,4%. Né? No Brasil está 14,7%. Uma coisa interessante é Santa Catarina, que vem, quer dizer, tem uma economia muito estruturada, muito diversificada, né? Tá certo? E, enfim, você tem empresas lá como a VEG, que é uma empresa competitiva internacionalmente, Sadia, Perdigão, quer dizer, e as empresas lá, as grandes empresas tem lá, Secrisa, Tubos Tigre, elas são âncoras, elas não são enclaves. Quer dizer, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria das grandes empresas são enclaves, né? Então, a gente precisa diversificar e integrar a estrutura produtiva e, nesse sentido, Santa Catarina chama atenção, né, por essa situação que não é recente, é uma questão estrutural e a gente precisa ver como a gente desenha uma estratégia para o Estado do Rio de Janeiro, né, aonde a gente possa sair desse longo ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. Aliás, aproveitar para anunciar aqui, Valdec, hoje eu encaminhei lá para a diretoria-geral da LERJ, né, eu estou lá dirigindo assessoria fiscal, que, na verdade, tem o nome de assessoria fiscal, mas quando eu fui convidado,
pelo deputado André Ciliano, e com mandato, nós temos nossa equipe, eu tive total autonomia para montar ela, nós temos mandato, nós temos autonomia para trabalhar, e hoje eu dei entrada na Alerj, lá na diretoria-geral, Valdec, numa proposta para ter uma matriz de subproduto do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser feita pela UFRJ e pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E com isso a gente vai entender melhor o funcionamento da economia fluminense e como, ao investir no setor, isso vai repercutir em outros setores, qual é o peso de cada atividade econômica dentro da economia fluminense. Acho que vai ser uma coisa bastante interessante, bastante importante, né? Vamos trabalhar com dados primários da Secretaria de Fazenda e acho que vai ser uma coisa bastante importante para dar mais clareza ao debate sobre o Estado do Rio de Janeiro e as alternativas e as possibilidades. E os gargalos. Professor Mauro. Pois não. 5 minutos, tá? Ih, rapaz, vamos lá, vamos acelerar então. Vai lá. Pode passar, isso aí pode passar, porque eu já falei disso. Aqui são os 10 municípios com melhor relação emprego, melhor relação e pior relação emprego privado formal população, no Sul e Sudeste. Né? A gente vê que são todos os municípios do Sul e Sudeste com mais de 100 mil habitantes, e a gente vê aqui vários municípios da periferia metropolitana. Isso é um ponto de atenção nosso, quer dizer, o grande problema do Estado do Rio de Janeiro está na periferia metropolitana. Pode ir, por favor. Vamos fazer o seguinte, eu ia falar de outras coisas aqui, mas não vai dar tempo, a gente fica para um outro debate aí. Vai, pode ir. Pode ir. Bota aqui, está na Universidade Estadual, nessa tabela de educação, aí são todos os municípios de mais de 100 mil habitantes das periferias metropolitanas. É o IDEB, né, o Índice Fundamental de Educação Básica. Todos os piores resultados, até a 9ª colocação, estão na periferia metropolitana do Rio de Janeiro, pegando todos os municípios das periferias metropolitanas do Sul-Sudeste de mais de 100 mil habitantes. Né? Então, a nossa periferia metropolitana é uma catástrofe. A nossa atenção tem que estar totalmente para ela. Pode falar. Pode ir. Pode ir. Vamos lá. Então, vamos logo para a discussão da agenda, né? Vai lá. Bom, o acordo de recuperação fiscal, né, ele permitirá que o Estado do Rio de Janeiro fique sem pagar um volume por um período de 9 anos, um volume significativo de recursos. Mas é claro que isso não pode ser feito a qualquer custo e também, na verdade, a gente tem que ver, né, de fato, o que de fato vai levar a uma recuperação fiscal. Ou seja, não dá para a gente fazer uma discussão de acordo de recuperação fiscal pensando só em cortar despesa, desconectando essa discussão da discussão de qual é a estratégia para diversificar a estrutura produtiva fluminense, para melhorar a nossa representação política, para ampliar o debate sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa, para ser efetivo, né, a gente precisa do acordo de recuperação fiscal que leve o Estado do Rio de Janeiro a poder sair desse ciclo vicioso. E lembrando, novamente, que o problema de receita é que existe, por exemplo, hoje um pacto federativo que é muito desfavorável ao Estado do Rio de Janeiro, sem ser provinciano, mas a gente precisa não ser provinciano, mas, ao mesmo tempo, aprender melhor a estar discutindo as nossas questões e defender o que seja interesses legítimos do Estado do Rio de Janeiro no pacto federativo. Pode ir, por favor. A gente precisa, né, trabalhar com a ideia de estratégia de coordenação de políticas, precisa ter estruturas de carreira, precisa ter uma estrutura de secretariado de pessoas que de fato possam estar tocando as políticas nas diversas áreas e uma coordenação pública, né, transparente, tá certo? A máquina pública, qualquer grande organização pública ou privada, ela tende à fragmentação. Então, a gente precisa ver, né, qual é a nossa estratégia, quais são as políticas e como é que a gente faz essas políticas de forma integrada, integrando as diversas políticas públicas. Esse é que é o ponto central. Pode, por favor. Enfim, aí com o planejamento, usando os instrumentos de planejamento que existem, pode ir.
É uma coisa muito curiosa, gente, que vale a pena falar um pouquinho disso, né? No Rio de Janeiro, as pessoas falam muito de desigualdade, falam em favela e não favela. O Instituto Pereira Passos, que é um órgão de pesquisa da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele tem um índice de desenvolvimento social que ele mostra que, na verdade, a desigualdade no Rio de Janeiro é muito mais, na cidade do Rio, na metrópole, é muito mais centro-periferia do que favela não favela. Se nós pegarmos o índice de desenvolvimento social do Instituto Pereira Passos, ele é um índice que divide a cidade pela situação do ponto de vista social a cada 300 domicílios, a cada setor censitário. Os piores IDS, nenhum deles está em nenhuma favela da Zona Sul da Grande Tijuca. Então, eu faço aqui essa provocação nessa Casa do Conhecimento. Uma das questões que eu acho que a gente precisa discutir é a desigualdade no Rio. Quer dizer, como é que ela é? Ela é principalmente favela, não favela, ou principalmente centro-periferia? Pode falar. Enfim, foi criado o Instituto Rio Metrópole, mas que não está tendo uso adequado. A gente precisa ter uma política metropolitana. O Valdec conhece bem isso, ele teve um papel importante na criação da Câmara Metropolitana. Isso é fundamental para nós, pode ir, por favor. Nós temos uma cidade metropolitana, pensar o interior também do Estado, e quais são os jogos de ganha-ganha para a gente integrar o nosso Estado, não é separar, né? Não é ter uma visão elitista da Zona Sul, pode ir. A questão da política de transporte fundamental, não vai dar para dar aqui, mas é um tema candente no Estado do Rio de Janeiro. A ideia, estou concluindo, a ideia de ter um orçamento que seja não só por área, mas também territorializado, saber quanto a gente gasta em cada região da cidade de Janeiro, em cada região do Estado, pode ir. Fortalecer nossos órgãos de pesquisa, pode ir. Estou acabando. Pode botar logo tudo aí, pode botar. Bom, como eu já coloquei, eu acho que o recado principal é nós temos uma crise principalmente de receita, né? E para a gente pensar, quer dizer, às vezes o nosso debate é um debate muito fragmentado em cima da ideia de vocação. Vocação é uma ideia muito estática. A gente tem procurado discutir o Estado de Janeiro, procurando sair um pouco também do que é indústria, do que é serviços. Hoje em dia é difícil se definir onde acaba a indústria, onde começa serviço, onde começa serviço e acaba a indústria. Então, pensar em termos de sistema produtivo. Então, por exemplo, o sistema produtivo e da inovação em saúde, né? Que pega desde saúde da família, pega hospitais públicos, hospitais privados, a parte de indústria vinculada à saúde. A gente importa quase tudo que a gente consome em saúde, a gente viu na pandemia como isso é ruim, e a ideia aí é como é que você pode ampliar a estrutura produtiva na área de saúde, né? E com isso depender menos de importação, gerar mais receita pública e poder estar atendendo melhor a população também na área de saúde. Ou seja, a ideia do sistema produtivo e da inovação em saúde permite enxergar bem a ideia de que a gente tem que procurar articular as políticas econômicas e sociais, né? Enfim, quer dizer, aí tem as outras pontos aí, pode ir que eu já... É isso, desculpa aí, acabei tendo que falar mais rápido agora no final, mas se tiver perguntas, eu estou à disposição e também estou aberto aí para novas oportunidades de debate aí com a nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço, professor Mauro, é muito importante a sua intervenção. De fato, o problema de receita, né, como o senhor coloca, apresenta informações importantes como a tabela, né, os gráficos com gasto de pessoal ativo, né, que é um dos menores no Brasil, e que o Rio também não gasta tanto com os servidores públicos, né, com relação aí, né, ao comparativo, quadro comparativo. E o que a gente está vendo nesse novo regime de recuperação fiscal é que eles estão colocando todo o peso, né, dessa crise nas costas dos servidores, né, que são tão imprescindíveis para a estruturação do Estado, né? E a gente percebe também que esse novo regime não desenha nenhuma estratégia, isso coaduna com a fala, a intervenção do professor, né? Não desenha nenhuma estratégia para o Rio de Janeiro e também não tem um plano para os servidores públicos, né? E que realmente é necessário uma recuperação que se tire desse ciclo vicioso de crise, né? E é algo que... E já existem estimativas, inclusive, que com esse novo regime, em poucos anos, o Estado do Rio colapsa,
né? Porque vai chegar no 5º ano, vai ter que pagar 44% dessa dívida. É um pagamento gradual, né? Gradativo, mas que o Rio pode não se sustentar, inclusive. Desse modo, o próprio grupo da Auditoria da Dívida Cidadã, que está aqui o representante, o Paulo Lindsay, eles, inclusive, têm chamado de regime de implosão fiscal, né? Então, é com isso que eu, inclusive, convido o Paulo Lindsay para dar aqui a próxima intervenção, né? No seminário. Se ele estiver pronto, eu peço, por favor, que conceder a palavra a ele. Oi. Renata, só vou ter que sair porque aí eu infelizmente peguei Covid, aí descobri na sexta-feira, mas não quis deixar de melhoras. Vir aqui, tá bom? Tá, obrigado, melhoras, gente, até a obrigada. próxima, aí, bom debate aí, desculpe estar saindo. Obrigada abraço, pelo esforço de ter sido mesmo adoecido, descanso. Obrigado. Obrigada pela participação. Pessoal, só um aviso, nós estamos com intérprete de Libras, tá? Quem precisar da interpretação é só colocar a janela em destaque dos nossos intérpretes, ok? Passa a palavra para o Paulo Lindsay, 20 minutos, eu aviso com 5 minutos, tá? Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer estar aqui participando desse debate, né, com pessoas bastante ilustres, aí, como todos os servidores, deputado e o professor, e os que estão também nas redes sociais aí, das DUERJ. Bom, primeiramente, eu acho que nós temos que entender em qual cenário, qual ambiente, em qual campo de batalha nós estamos pisando, né? Eu vejo muita gente falar da questão do regime de recuperação e do próprio endividamento, sem discutir quais são as ferramentas que levam o Estado do Rio de Janeiro, os entes federativos do Brasil, a essa situação. Isso não aconteceu por acaso. O regime de recuperação não é uma coisa que tiraram da cartola. Isso é um processo e um projeto que vem há décadas sendo construído no mundo afora e no Brasil especificamente, principalmente a partir da década de 70, quando nós tivemos ali a hegemonia, né, o projeto financeiro, né, a financiarização da economia, né, principalmente com a quebra da paridade ouro-dólar. Né? Isso aqui é um elemento importante, porque os Estados Unidos, naquele momento, ele passou a injetar dólares à vontade na economia, e o Fed, que é o Banco Central Americano, ele é um Banco Central que tem autonomia total do Estado. E agora nós acabamos de ver o governo aprovar no Congresso Nacional a autonomia do Banco Central brasileiro. Isso significa o quê? Significa que o Banco Central brasileiro não está mais no governador do Estado, como o Fed, que emite dólares, que entrega os maiores bancos do mundo, também não está. Isso é uma coisa importante para a gente poder entender como é que nós chegamos ao estágio atual aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Né? Nós temos aí no Brasil, na década de 70, o chamado milagre econômico, né? O PIB chegou em 73 a 14%, a média do PIB na década de 70 foi 10,8%, e o povo estava na miséria. Né? Mas a gente tinha aí o Brasil um canteiro de obras, né? Obras faraônicas que levaram o endividamento, o aumento da dívida pública, de 64 até 1985, na redemocratização do Estado, de 3 bilhões de dólares a 105 bilhões de dólares. Né? Logo após essa situação que acontece no Brasil, com a hegemonia do capital financeiro, pela financiarização da economia, nós temos uma questão importante que na década de 80 nós temos a chamada crise da dívida. Né? E essa crise da dívida ela acontece porque, como tinha muita liquidez de dólares no mercado pelas emissões que aconteceram na década de 70, o Estado americano e os grandes bancos tiveram que emprestar esses dólares. E emprestaram para os países sul-americanos, da América Latina, países da África e Ásia, os países pobres do mundo afora, e o Brasil foi um desses países que pegaram emprestado. Eram empréstimos que eram feitos em dólares, com juros baixíssimos, em torno de 4% a 5% ao ano, e, de repente, teve uma crise das duas principais taxas de juros, a LIBOR e a Prime, que subiram de 4% a 5% para 20%. Aí você tem uma crise da dívida, né, na década de 80.
Em 1987, no governo Sarney, a gente pede moratória, né? Não porque o Sarney era corajoso, mas que a gente não tinha dinheiro para pagar a dívida pública, né? E aí nós vamos para a década de 90, onde tem elementos importantes que vão refletir diretamente no que está acontecendo hoje. Primeiro, na década de 80, eles criaram uma engenharia chamada os títulos Blade. Blade era o secretário de Tesouro americano, e essa engenharia foi feita o quê? Pegar títulos desvalorizados ou títulos nulos no mercado financeiro e colocar esses títulos para serem valorizados com seu valor de face. E esses títulos que foram criados em mais de 20 países, inclusive no Brasil, eles foram utilizados aqui no Brasil para a compra das nossas estatais subvalorizadas. Vocês lembram que o discurso de Fernando Henrique era: vamos privatizar tudo para pagar dívida pública. E nunca pagou dívida pública, por quê? Porque nunca entrou dinheiro nenhum. Grande parte das privatizações da década de 90 foram feitas pelos financiamentos do BNDES, né? E pago com essas moedas podres. Por isso, nunca entrou dinheiro no país, né? E a dívida, em vez de diminuir o seu estoque, ela cresceu, né? Naquele momento, a dívida estava aí em torno de 600 bilhões, e hoje a dívida está em quase 7 trilhões, 6 trilhões e 752 bilhões, né? Então, isso tem um efeito bastante grave na situação dos estados e dos municípios e da própria União. Tem um outro elemento importante na década de 90, e aí já vai especificamente para o Rio de Janeiro, que na década de 90, no governo do Marcelo Alencar, o Rio de Janeiro tinha uma situação difícil financeira, não tinha conseguido pagar 13º dos servidores públicos de 1995, e ele vai à Caixa Econômica e pega um empréstimo no valor de 180 milhões. E esse empréstimo no valor de 180 milhões foi dividido em duas linhas de crédito. Uma de 60 milhões para fazer o PDV, que é a demissão voluntária da década de 90 no Rio de Janeiro, e os 120 milhões para pagar 13º de servidores públicos. E a Caixa Econômica, a partir disso, ela carrega 44 condicionantes. Se vocês pegarem esse contrato da Caixa Econômica, vocês vão perceber que ele tem um modus operandi muito parecido com o novo regime de recuperação fiscal ou com o regime de recuperação fiscal que está sendo implementado, né? Ali você tem vedação de direitos dos trabalhadores, privatizações, tem ali demissões de servidores, pagar a receita corrente líquida 11% para a dívida, tá? Então, você tem todo um panorama que promove o desmonte do Estado, né? Então, praticamente, o Estado de Janeiro foi privatizado na década de 90 e 96 por conta dessa mixaria emprestada. Isso é uma coisa importante para a gente poder entender. Não está falando de possibilidade de aumento aqui de IPCA, está falando que está limitado a receita primária ao crescimento ao IPCA do IBGE, é o Índice Inflacionário Oficial, né? Para finalizar, nós temos que entender que o regime de recuperação fiscal que eles estão propondo, na realidade, é uma quebra e uma tomada e uma destruição total do federalismo brasileiro. Porque o endividamento dos estados e dos municípios significa que os estados estão de joelho e, a partir daí, a União ela pode impor, a partir do seu conselho do regime de recuperação, que é coordenado pelo senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, e eles podem impor aquilo que eles bem entender para o Estado do Rio de Janeiro, porque o governador Cláudio Castro não vai fazer nenhuma oposição a isso, porque ele é adepto da política de Bolsonaro, né? Então, é isso que eu queria colocar a princípio, né? E vocês vão ver que mesmo as operações de crédito que são colocadas com a possibilidade do regime de recuperação, elas só têm uma possibilidade, é para pagamento de dívida pública, não crédito, operação de crédito para fazer financiamento de escola, de saneamento básico, nada, é só para pagar dívida pública, né? Então, aqui está bem claro qual é o objetivo central. E a última coisa, já fizemos aí, a auditoria já ajudou o PSOL a fazer um projeto de lei onde a gente pede aí uma auditoria da dívida do Rio de Janeiro. E nós precisamos disso para que você possa abrir a caixa preta, porque não é uma questão só de receita, é uma questão de receita e saber como é que esse projeto financeiro rentista avança a passos largos no Brasil, acabando com o federalismo, tá? É isso aí que eu queria colocar a princípio e me coloco à disposição para o debate. Agradeço, Paulo, a sua intervenção, muito importante, né? Isso que você coloca
De fato, quando a gente vai ampliando, né, a nossa leitura dessa crise, a gente vê que o problema não é só de receita. É muito importante a gente colocar esse debate, né, sobre a dívida pública e o quanto que o regime de recuperação fiscal está interligado com esse projeto maior, inclusive a PEC 32. Se a gente luta, né, aí o conjunto dos movimentos, a gente luta contra a PEC 32, a gente tem que lutar da mesma maneira contra esse regime de recuperação fiscal, que é uma outra maneira de reforma administrativa nos estados, né? A gente viu o quanto que no antigo regime a dívida só aumentou, ou seja, não teve recuperação nenhuma. E esse novo regime ele traz algumas mudanças com relação ao pagamento da dívida, porém, né, existe já, como eu falei, projeções de colapso financeiro, né? E não resolve outros problemas históricos, e esse que você aponta, de ter, de fato, abrir essa caixa preta, né, da dívida pública. Agradeço muito a sua intervenção. Se alguém tiver alguma pergunta, colocar no chat. E eu passo agora a palavra para o deputado Waldeck, que também tem feito um debate, tem sido nosso parceiro aí na luta contra o desmantelamento, né, do serviço público, em defesa do serviço público, no FOSPERJ, nas DUERJ, em várias frentes. Tá? E na frente parlamentar também, né, em defesa do serviço público, a frente parlamentar mista. Com a palavra, deputado Waldeck. São 20 minutos, com 5 minutos eu aviso. Tá bom? Obrigado, Renata. Eu quero agradecer às DUERJ pelo convite para participar deste seminário e, além disso, saudar as DUERJ pela iniciativa mesma do seminário, porque contribui muito para que a gente amplie a reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro, sobre as raízes e origens da crise que estamos enfrentando, essa crise persistente, e sobre as diferentes perspectivas para a sua superação. Então, agradeço muito o convite e saúdo as DUERJ por mais esta iniciativa. De fato, nós temos estado juntas e juntos, né, em várias frentes, em várias agendas, e quero começar fazendo esse agradecimento, essa saudação, cumprimentando todas as participações aqui, todos, enfim, saudar aqui os expositores que me antecederam, Mauro Osório, que precisou se ausentar porque está convalescendo aí da Covid, o Paulo Lindsay, né, que eu vi também com atenção, e é uma intervenção que sempre traz elementos muito precisos, muitos dados bem contextualizados, e queria agradecer também aos profissionais que fazem a interpretação das nossas exposições aqui na língua brasileira de sinais em Libras. Então, agradeço também por esse trabalho. Olha, Renata, eu, antes desta agenda, eu estava numa agenda sobre o regime de recuperação fiscal. Eu tenho uma agenda quinzenal, às segundas-feiras à tarde, eu e o Luiz Paulo, que nós representamos a Assembleia Legislativa na comissão, ou melhor, no Conselho Consultivo da comissão que foi criada pela Secretaria de Fazenda, que é a Comissão de Monitoramento do Regime no Rio de Janeiro. Então, e lá tem sido uma peleja constante para problematizar alguns aspectos que já foram desenvolvidos aqui. Quero até dizer que o Mauro Osório e o Paulo Lindsay já adiantaram vários aspectos que eu vou apenas pontuar. E eu queria começar dizendo, fazendo aqui um primeiro esforço sumário de contextualização, porém lembrando o seguinte, sobretudo a partir da grande crise do capitalismo internacional, no final dos anos 20 do século passado, e esse processo se consolidou no pós-Segunda Guerra Mundial, houve um deslocamento, digamos assim, na fração dominante do capital, né? Até então hegemonizado pela burguesia agrária, e foi pouco a pouco sendo hegemonizado pela burguesia industrial, que assumiu, digamos assim, a liderança do capital nas agendas geopolíticas e econômicas internacionais. A hegemonia da burguesia industrial começou a ser afetada a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, com o avanço de um pensamento que criticava várias políticas adotadas por países capitalistas,
mas que buscavam, digamos assim, mitigar os efeitos das desigualdades estruturantes que existem em todo o sistema, em todo o modo de produção capitalista. Eu me refiro a países que tentaram avançar com agendas de bem-estar social, de welfare state, Estado-providência, qualquer que seja a nomenclatura que a gente queira aqui adotar, mas o fato é que essas políticas que tiveram grande pujança nos países, sobretudo da Europa Ocidental, no pós-guerra, naquele intervalo de tempo entre 45 e 70 aproximadamente, né? A França, por exemplo, chama esse período dos 30 anos gloriosos de crescimento com alguma distribuição de renda e prestação de serviço, atendimento às demandas da população. Isso foi sendo criticado, sobretudo quando esses países, no final dos anos 70, começam a enfrentar travas na sua economia em decorrência de muitas variáveis no plano internacional, sobretudo da economia do petróleo. Isso significou dizer o seguinte, que a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, começa a avançar uma agenda que vai, pouco a pouco, transferir a hegemonia da burguesia industrial para a hegemonia da burguesia financeira na esfera do capital. Os governos, nós sabemos, de Margaret Thatcher na Inglaterra, né, aquele intervalo de tempo de 11 anos, de 79 a 90, que foi um período contemporâneo, né, ao octênio do presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos, que foi de 80 a 88, são dois momentos em que dois fortes estados, né, integrantes do G7, né, situados no epicentro do capitalismo internacional, começam a adotar agendas que desconstroem a ideia de um estado de bem-estar social e avançam para uma agenda que, nos anos 90, seria, digamos, conhecida e consolidada como agenda dita neoliberal. Então, assim, eu quero fazer esse breve esforço de contextualização de maneira muito apertada e lembrando que essa agenda neoliberal depois vai se propagando pouco a pouco, sobretudo nos anos 90, em outros países da Europa. Eu me lembro, por exemplo, estava lá nesse período estudando com bolsa de estudos, quando a França vai aderindo sob o governo do primeiro-ministro Alain Juppé, né, do Partido Gaullista à época, vai aderindo a um conjunto de pautas, né, da plataforma neoliberal, quando países da América Latina, por exemplo, a Argentina de Menem, o Peru de Fujimori, o Brasil de Fernando Henrique Cardoso, começam a tornar hegemônica esta visão de mundo, segundo a qual, né, haverá necessariamente sobrantes, o desemprego é estrutural, né, e, portanto, não há espaço para todos. E o Estado tem que desocupar espaço e permitir que o mercado, como uma espécie de deus ex machina, passará a regular as relações de produção, as relações sociais, de modo geral. Enfim, e isso vai consolidando, né, o processo de hegemonização na esfera do capital, da burguesia financeira, do capital financeiro, das práticas rentistas, como o centro da economia capitalista. Ora, eu achei importante fazer a introdução desse jeito, porque a gente precisa, sabe, Paulo, lembrar que o regime de recuperação fiscal, né, é uma página, né, é um componente da agenda neoliberal, né? Ele não é algo solto no mundo, ele não é algo abstrato, ele se inscreve numa lógica, né, financeirista, né, que pretende dar respostas a crises estruturantes na economia, crises de receita, crises de emprego, crises de investimento público, com respostas meramente situadas no plano da financiarização da economia. Tanto é assim que, de saída, a gente tem que, para limpar a área, dizer o seguinte: o regime de recuperação fiscal não oferece absolutamente nenhuma resposta. Eu vou repetir a frase: nenhuma resposta para a superação da crise da economia do Rio de Janeiro, que tem como eixo central a perda de receitas e a incapacidade de gerar receitas novas e duradouras para equilibrar
as suas contas públicas. Não será a partir do regime de recuperação fiscal que isso acontecerá. Ao contrário, o regime de recuperação fiscal é um processo, na verdade, é um modelo, dá ao Estado, no curto prazo, né, um alívio de caixa, né, um respiradouro, porque diminui a pressão sobre o Estado do Rio de Janeiro para o pagamento da sua dívida, sem, entretanto, permitir que o Estado se estruture para uma agenda desenvolvimentista. O que quer dizer que o que é alívio num momento inicial, um brando alívio, vai significar, ou pode significar, não quero ser aqui portador de mensagens pessimistas, mas assim, pode significar, né, o agravamento dessa crise no médio prazo, se o Rio de Janeiro não for capaz de formular, como temos insistido, um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que gere receitas novas e as distribua para enfrentar as desigualdades e as discrepâncias que nos caracterizam. O problema, e é o nó, né, górdio dessa questão, o problema é que o regime de recuperação fiscal, ao mesmo tempo que produz esse alívio imediato, ele cerceia, ele trava o Estado na sua possibilidade de agendar esse processo de desenvolvimento. Enfim, então, eu quero fazer primeiro essa introdução para recuperar alguns elementos já mencionados aqui, que eu não vou repetir, mas dizer que, de fato, faz sentido considerar, por exemplo, que 200 anos de capital, né, na cidade do Rio de Janeiro forjou no Estado o que eu chamo de uma cultura de pensar prioritariamente o país em detrimento de um pensamento sobre o desenvolvimento regional. Ou seja, o Rio de Janeiro, de fato, é verdade, se tornou uma espécie de epicentro do pensamento nacional, mas isso não permitiu, ou não favoreceu, pelo menos, que se robustecesse entre nós, né, uma produção de conhecimento substanciosa sobre o desenvolvimento fluminense. Talvez um dos principais indicadores desta configuração é que, se a gente até hoje fizer um inventário dos programas de pós-graduação que nós temos no Estado todo, em universidades públicas, universidades federais ou estaduais, particulares, aquelas que têm programa de pós-graduação em economia, raramente nós encontraremos linhas de pesquisa robustas, né? Campos de concentração fortes na área do desenvolvimento da economia fluminense. Encontramos muita coisa para fomentar o pensamento da economia nacional, mas nem tanta presença assim de estudos, reflexões sobre a economia fluminense. A gente tem alguns exemplos importantes, é claro, nesse setor, como não lembrar de grandes economistas do Rio de Janeiro que pensaram o Brasil e o Rio de Janeiro. É o caso, por exemplo, emblemático de Carlos Lessa, né? Mas nós temos alguns contemporâneos que têm nos ajudado, o próprio Mauro Osório, que estava conosco aqui, é um deles, mas isso, de fato, não se tornou a tônica, digamos assim, da produção do conhecimento em ciências econômicas no estado do Rio de Janeiro. Bom, esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu acho importante, que eu também não quero passar rápido, porque já finalizado, tornou-se mais complexa ainda a governança do Rio de Janeiro com o advento da fusão autoritária em 1975, uma fusão que não contou com um processo de diálogo com a sociedade nem da Guanabara, nem da velha província, uma fusão imposta pela ditadura à época, pela ditadura empresarial militar, em um momento em que o Estado já começava a conhecer um processo de desindustrialização, que se manteve em boa medida. Alguns exemplos, alguns emblemáticos, alguns assim muito icônicos, né? Como o caso de São Gonçalo, hoje um município com mais de 1 milhão de habitantes, o segundo maior município em população no nosso estado, e o município de São Gonçalo, que na primeira metade do século passado chegou a ser apelidada, vejam vocês, de Manchester Fluminense, por sua projeção industrial, né, entrou no processo de desindustrialização crônico, do qual, aliás, não se recuperou até hoje, como, de resto, foi acontecendo com vários municípios do Rio de Janeiro, notadamente, não apenas, mas notadamente
na região metropolitana. Aliás, isso me permite o encadeamento com a pauta metropolitana, né, cuja comissão, aliás, especial presido na Assembleia, entre outras frentes, aliás. Mas, assim, a questão metropolitana também é um desafio enorme, né, para a governança do Estado e para o desenvolvimento da economia fluminense, porque a gente tem uma região metropolitana, em primeiro lugar, muito, muito adensada, provavelmente a região metropolitana, Renata, mais adensada do Brasil, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, talvez, de 70% a 75% da população de todo o Estado concentrada nesses 22 municípios que integram a região metropolitana, né, dos 92 que integram o Estado, com tudo que isso representa, né, em relação à demanda por serviços, por políticas, enfim, pela presença do poder público nas suas diferentes esferas. Mas, além do adensamento, é uma região metropolitana muito marcada pelo fenômeno da desigualdade, por inúmeras discrepâncias em várias áreas, né, no emprego, na mobilidade, na habitação, no saneamento, né? Enfim, essa região metropolitana ela é resultado, né? Diria o velho Marx, síntese de múltiplas determinações, mas ela é também, entre outras determinações, resultado de um processo desorganizado, desordenado de ocupação do solo urbano, sem regulação original, sem fiscalização e sem esforços para regularizar o que é regularizável. Enfim, então, assim, eu acho que a situação da região metropolitana torna o nosso debate aqui no Rio de Janeiro ainda mais complexo. E eu falei do emprego, da mobilidade, da habitação e de saneamento, para falar agora com mais destaque para o fenômeno da violência também, né? Que é outro dado importante que interfere na agenda do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vem conhecendo, não que a violência seja monopólio do Rio de Janeiro, não estou afirmando isso aqui, mas o Rio de Janeiro tem uma característica assim, enfim, que chama a atenção, que cada vez mais territórios nacos do território do Rio de Janeiro são controlados por milícias, por narcotraficantes, enfim, por grupos mais ou menos organizados, que ali instituem uma outra dinâmica, né? Inclusive outras relações econômicas, quando, por exemplo, os moradores são obrigados a consumir certos produtos em certos lugares por determinação do chefe local, do chefe do crime local. Enfim, é claro que esse contexto também é um contexto inibidor de investimentos. O Rio de Janeiro é campeão brasileiro de roubo de cargas, por exemplo. Então, assim, ou seja, esse fenômeno também não deve ser objeto de abstração de nossa parte no contexto desse debate. Mas tem um outro elemento que eu quero ressaltar, o Paulo mencionou, o Mauro Osório um pouco, Paulo mais, que eu também considero decisivo para entender as raízes da nossa crise no Rio de Janeiro, por isso que eu acho que é importante, faz uma diferença a gente não se referir a essa crise como sendo uma crise do Estado do Rio de Janeiro, mas uma crise que se manifesta no Estado do Rio de Janeiro, porque parece que, quando você usa a primeira expressão, parece que é uma crise que decorre apenas de razões intrínsecas ou internas ao Rio de Janeiro. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que é preciso levar em conta isso que a gente chama, talvez por brincadeira de mau gosto, de pacto federativo, né? Eu costumo dizer que de pacto isso não tem nada, né? Na verdade, Paulo, é um verdadeiro pânico federativo, a expressão que eu gosto de usar, porque há um desequilíbrio tremendo, há um desequilíbrio enorme entre a União e os estados da federação. Isso se manifesta também drasticamente no Rio de Janeiro, com indicadores que eu não vou aqui repetir, mas, por exemplo... Sim, 5 minutos? Eu esqueci de lhe avisar com 5 minutos, então a gente está caminhando aí para 2, tá? Tá bom. Para dizer que assim, o Rio de Janeiro a União arrecada um valor enorme de tributos federais aqui no Rio de Janeiro e devolve 1/5, 1/6 disso para o Estado e para os seus municípios. A Lei Candir, já sinalizada pelo Paulo, que desde 97, ela foi sancionada em 96, mas entrou em vigor em 97. Ela vem produzindo, nesses 25 anos de vigência, perdas enormes que chegam a 60 bilhões de reais. E o Rio de Janeiro fez, em 2019, um acordo absurdo
é de lesa Estado mesmo, Paulo tem razão, né? Um passivo de 60 bilhões e faz um acordo para ter, em 17 anos, pouco mais de 3 bi, recebendo 180 bilhões por ano. Então, assim, você tem o problema da tributação do ICMS do petróleo, como o Mauro mencionou, agravado pela lei do Márcio Forte, em 2001, que endossou e piorou essa situação, que foi plantada pelo Serra no processo constituinte. Você tem assim, o desmonte, o novo ciclo de desmonte da indústria naval brasileira, né, com a interrupção da agenda de conteúdo local na Petrobras, que é o maior cliente do setor. Você tem, assim, não se faz nem um encontro de contas nas negociações do Estado com a União, nem encontro de contas é feito. Por exemplo, a Petrobras é o maior devedor do Estado do Rio de Janeiro inscrito em dívida ativa, né? Os números superam 9 bilhões de reais, dívidas que a Petrobras tem com o Estado, inscritas em dívida ativa. Ora, quando senta para discutir com a União, isso não vem à mesa por quê? Isso não é discutido porque, afinal de contas, o estoque da dívida que o Estado tem com a União, projetado para 2030, no novo regime de operação fiscal, em 172 bi, quero saber o seguinte, quem atestou esse valor? Quem avalizou isso? De onde isso saiu? Quem auditou? Qual foi a auditoria independente que constatou que a dívida projetada que o Estado terá com a União em 2030 é de 172 bilhões de reais? Enfim, então, o meu tempo já está acabando. Só queria concluir, Renata, em um minuto, dizendo o seguinte. A gente pode falar, por exemplo, podia falar de um pouco de corrupção também, podia falar da política de isenção fiscal, que foi trabalhada de maneira baseada no compadrio, podia falar de investimentos em infraestrutura descontinuados. O que é o arco metropolitano? Tanto dinheiro público investido ali e não cumpre hoje nenhum papel na logística do Estado, nenhum papel. Enfim, então, assim, podemos falar disso tudo, mas eu queria concluir dizendo o seguinte, nós temos um grande ativo no Rio de Janeiro, um grande ativo. Além do petróleo, nós temos um grande ativo, que é esse parque científico, esse parque tecnológico, esse acervo de inteligência instalada no nosso Estado. Então, a gente precisa potencializar, né, essas universidades, esses institutos de pesquisa que geram ciência, pesquisa, que são a base da inovação, nas plantas industriais. É muito importante que a gente possa ter a capacidade de formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social com o protagonismo da nossa comunidade científica, que tem muito a dizer, né, e tem muito a propor e a construir nesse sentido. É muito importante que a gente possa, com isso, no médio e longo prazo, senão, pessoal, senão daqui a 10 anos, quando acabar esse novo ciclo do RRF, nossa situação vai ser talvez pior, Paulo. Talvez pior, porque, assim, se a gente não for capaz de ativar setores, como, por exemplo, a logística portuária, onde nós temos um grande potencial, recuperar a construção civil, que foi esmagada pela Lava Jato, se a gente tiver condições de investir no complexo industrial da saúde, apostar nos caminhos da economia popular, que não são poucos, enfim, a gente, se não tirar receitas por esses caminhos, por essas vias, o que será de nós depois do regime de recuperação fiscal com duração de 10 anos? E é claro que para isso é preciso de Estado. E é outro debate que a gente precisa fazer. Para isso, a gente precisa de um Estado forte, contrariamente ao que querem os fascistas e os neoliberais. Porque, embora tenha neoliberais que queiram derrotar Bolsonaro, mas são sócios na agenda de desmonte do Estado brasileiro, são sócios na agenda de desmonte da soberania nacional. A gente precisa de um Estado forte, que seja indutor do desenvolvimento, seus órgãos fortalecidos, suas políticas maiúsculas e seus servidores valorizados e protegidos, porque não há política pública nem garantia de direitos à população sem servidores públicos valorizados, dignificados, enfim, com carreiras organizadas e respeitadas. Enfim, desculpe se passei do ponto, mas, assim, eu queria trazer essas reflexões para agregar o debate já muito bem feito, trazido pelo Mauro aqui e pelo Paulo. Obrigada, deputado Waldeck, perfeito. Eu acho que foi fundamental, né, suas colocações, sua intervenção, acho que complementou muito as outras intervenções, tanto do professor Mauro quanto do Paulo Lindsay, né? E eu queria destacar a questão mesmo do... que você mesmo colocou, né, que o regime de recuperação fiscal trava o Estado, e lembrar que existe um conselho de supervisão que não é eleito e que tem poder de veto, tem poder, às vezes, superior à LERJ, tem poder superior ao governador. É algo extremamente autoritário, e que a gente já vivenciou, a gente tem vivenciado isso desde 2017, né?
eu acho que o deputado traz vários elementos como cenário internacional, que eu acho que é importante a gente ter, né, essa visão internacionalista para a gente poder se situar. O Brasil, o estado do Rio não é uma ilha, né, está tudo interligado, e essa lógica financeirista que está por trás. E essa mesa ela tem justamente esse objetivo, né, de colocar essas bases para um debate mais específico que vai acontecer na semana que vem, que é com a segunda mesa, que é como o novo regime de recuperação fiscal afetará os direitos dos servidores públicos, né? Porque esse regime ele vem com esse pacto, né, do governo federal, ele vem com várias contrapartidas que nos afeta diretamente, né? Então, eu sei que esse é um debate muito denso para o conjunto da categoria, mas é um debate necessário, né? É importante que a gente o faça. E a gente já tem aqui algumas perguntas. Eu vou ler as perguntas, elas estão inclusive no chat. Eu vou ler de uma forma sequencial e deixo à vontade os debatedores para responder. E peço que, à medida que vocês vão respondendo, que vocês já façam as considerações finais de vocês, porque a gente já está caminhando aí para os últimos 30 minutos, né, do nosso seminário. Tá? Como é um assunto muito denso, né, a gente procura fragmentar, né, e sintetizar ao máximo para que não fique aí muito cansativo para ninguém, ainda mais nesse sistema online. Então, vamos lá. Gessé Dutra, né, ele pergunta, o problema do Rio de Janeiro não é de despesas, mas de receita. Quais seriam os caminhos para o Estado voltar a desenvolver a diversidade da sua economia e para gerar um ciclo de geração de trabalho e renda? Outra pergunta feita pelo Frederico Irias. O projeto neoliberal também passa pela privatização das instituições da administração pública. O exemplo mais visível são as organizações sociais e seus escândalos recentes. Com isso, substitui-se o planejamento de médio e longo prazo pela gestão. O mundo industrializado e urbanizado não passa por um movimento contrário com processos de reestatização de empresas estratégicas? É uma pergunta. E sim, tem vários, né, lugares que estão passando por processo de reestatização. O que ainda pode o plano diretor frente ao planejamento estratégico capitaneado pelo mercado, né? Então, o que ainda pode ser feito, né? E a terceira pergunta é também do Frederico Irias, né? A Lei Candir significou um verdadeiro espólio aos cofres dos estados da federação, com bilhões em tributos deixados de ser pago. A revogação do teto de gastos, emenda 95, não poderia passar por aí. Vários estados não estariam tão endividados se não fosse esse escalote. Esta não é uma outra narrativa desse processo? Muito importante, né? A luta que a gente já fez muito, já travou muito essa luta contra o teto de gastos, né? Contra a emenda 95, né? Que amarra os gastos e o crescimento, né, do país. E muito importante esse debate também. E eu deixo à vontade os debatedores para responder essas perguntas, no caso, né? E se o deputado Valdec e Paulo Lindsay, né, quiserem falar primeiro, fica a critério de vocês, tá? Não, o Paulo pode começar, não tem problema não. Bom, eu vou começar por essa pergunta sobre a questão da emenda 95. Não sei se todo mundo sabe, mas o orçamento da União ele é dividido em duas partes. Isso é uma coisa muito importante, porque muita gente não faz essa leitura. E o orçamento da União ele é dividido em orçamento primário e o não primário. A emenda 95 ela só atuou na metade do orçamento, chamado orçamento primário, onde está exatamente o Estado brasileiro, onde está educação, saúde, ciência, tecnologia, etc. Então, isso não foi por acaso. Isso só acontece porque quando você coloca um teto por 20 anos no orçamento primário, você libera o orçamento não primário, que é exatamente a dívida pública. E por que há essa liberação? Porque você tem dois elementos importantes, um na Constituição e outro na Lei de Responsabilidade Fiscal, que atua em benefício da dívida pública. O artigo 166 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, é uma fraude. Ele nunca foi votado na Constituinte e ele entra na Constituição e é o que privilegia o pagamento da dívida pública, sem dotação orçamentária e sem limites.
O que significa isso? Significa que, por exemplo, que pouca gente está falando ou está fazendo leitura dos movimentos sociais e dos movimentos de rua que nós estamos construindo. Ninguém está falando da LOA, da Lei Orçamentária 2021, que aprovou uma previsão de orçamento para pagamento de serviços das dívidas de 2.236 bilhões. Isso significa em torno de 53% a 54% da despesa total da União. E desse total, o governo Bolsonaro já executou, em pouco mais de 7 meses, 1.222 bilhões. Eu falei 1.222 bilhões. Aí alguém diz que o Estado está quebrado, né? Então, essa é uma questão importante, porque muita gente não consegue entender, né? Porque o Brasil está fazendo o quê? Ele está fazendo um enxugamento natural das despesas obrigatórias constitucionalmente. Desse orçamento primário, nós temos 5 grandes despesas. Nós temos a previdência, gasto com pessoal, educação, saúde e assistência. Essas 5 grandes despesas somadas totalizam em torno de 79% do orçamento primário da União. E por isso que eles querem acabar com a despesa obrigatória da Constituição. Porque a educação, a saúde, elas são textos constitucionais. Então, por conta disso, o Estado, o município e a União precisam gastar um percentual X para cada um desses setores, né? E o servidor público é obrigado a pagar. Então, essa é uma questão que tem que ser entendida para a gente poder avançar. Na questão do emprego, né? O pai fala que o problema do Rio seria de receita. Eu não acho que o problema do Rio é só a receita. É receita e a dívida, né? E quando fala de criar postos de trabalho, nós temos que tomar muito cuidado, porque é exatamente isso que eles vão fazer. Os postos de trabalho que eles vão criar são postos de trabalho flexibilizados, sem direitos e sem garantia nenhuma para o trabalhador. Eu sou um funcionário público que vou fazer 40 anos de IBGE e eu entrei exatamente nesse estado loteado na década de 80. Quando eu entrei no serviço público, em 1981, o Estado não tinha concurso público, na sua grande maioria, e nós éramos empregado público, com carteira assinada, mas com contrato tempo determinado. Né? O que eles estão fazendo agora não é acabar com o Estado, como muita gente fala. O que eles estão acabando é com o Estado social. O Estado estatal vai ser o subsidiário, vai continuar sendo o subsidiário de toda a política pública, mas não é ele que vai fazer a gestão do dinheiro. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Quem está fazendo gestão do dinheiro são as organizações sociais que estão aqui ganhando dinheiro, enriquecendo, está dando mal ao trabalhador, né? E cada vez mais. Então, nós temos que entender que essa retomada da construção de impostos de trabalho, ela precisa vir com uma discussão muito mais ampla da não flexibilização dos direitos trabalhistas, de salário, de remuneração dos trabalhadores, porque eles vão criar cada vez mais empregos que têm essa possibilidade de transformar o trabalhador e explorar cada vez mais e ser um trabalhador sem praticamente direito nenhum. Por isso, a necessidade que eles estão criando na PEC 32 da criação dos 5 vínculos. Né? Dos 5 vínculos que eles estão criando, 4 vínculos são regime próprio, regime geral de previdência. Né? Só um é regime próprio, que é o cargo típico de Estado. E aí significa que aqui é a quebra do regime. Né? E todos os trabalhadores públicos que entrarão no serviço público a partir de agora, eles entrarão em outro regime, não mais no regime estatutário, porque o RJU está em extinção. Se houver a aprovação da PEC 32, haverá a extinção do regime jurídico único, porque eles estão impondo uma alteração no artigo 109 da Constituição, onde você diz que uma lei complementar vai dispor sobre remuneração pessoal, progressão, promoção e etc. Tá? E não mais o texto original, que é a instituição, a obrigação de instituir o regime jurídico único e as carreiras. Então, todas as carreiras, se isso for aprovado, entrarão em extinção. Né? E o que é que tem a ver com a questão dos servidores estaduais? Por exemplo, você cria uma nova base, principalmente que afetará os aposentados, porque a base que será criada não é mais a base do regime próprio de previdência, e sim do regime geral. Isso significa que os trabalhadores poderão ter problemas nas suas aposentadorias. E isso eu afirmo porque São Paulo, o Dória já fez isso. Ele criou a alíquota extraordinária falando que tem problemas financeiros atuarial no regime próprio de previdência do Estado de São Paulo, e por conta disso a emenda 103, a reforma da Previdência, ela aciona o gatilho de criação de uma alíquota extraordinária para quando tiver esse tipo de problema. E
além da alíquota extraordinária, outras medidas. O que são outras medidas? Poderão ser demissão de servidores, inclusive. Tá? Então, essas são algumas questões que eu queria colocar em relação ao que foi perguntado, né? O Estado do Rio de Janeiro está sendo usado como laboratório. Ele está sendo usado como laboratório para o desmonte desse Estado, porque nós estamos falando aqui de um país altamente rico, como é o Brasil, né? Que tem hoje no seu cofre quase 5 trilhões, 355 bilhões de dólares de reserva internacional. Nós temos 1 trilhão e 40 de operações compromissadas e temos 1 trilhão 600 de conta única do Tesouro. Só aqui nessas 3 contas que eu falei para vocês, nós temos aqui quase 5 trilhões. Como é que um país que diz que tem 5 trilhões no seu cofre pode estar quebrado? Se ele tivesse quebrado, ele não conseguia pagar 1 trilhão 222 para a dívida pública. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma garantia que o Estado acordou com o sistema financeiro e as grandes corporações de cumprir o pagamento e o enxugamento do Estado e entregar o máximo possível para a banca nacional e internacional. Porque nós estamos falando aqui de um projeto que abrange não só bancos nacionais como internacionais e como corporações que também vêm de fora do país. Então, esse é uma sinalização, um elemento importante para a gente poder pensar, né, e que nós, trabalhadores, seja de qualquer esfera de governo, precisamos entender que nós temos uma força imensa na mão e não utilizamos ela. Nós somos 12 milhões de servidores públicos, de acordo com o estudo que o IPEA fez, nas 3 esferas de governo. Se nós somos 12 milhões de servidores públicos, se cada um de nós aqui convencesse 5 pessoas, nós estamos falando de uma base de resistência de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas seriam mais pessoas do que elegeram o Jair Bolsonaro como presidente da República. Nós não conseguimos convencer os nossos amigos, nem os nossos familiares, da necessidade de lutar contra esse desmonte do Estado. O Estado ele está sendo desmontado e o maior prejudicado, como nós temos uma população infinitamente frágil no Brasil, é só você pegar os dados do IBGE que mostra mais de 60% da população brasileira hoje estão em insegurança alimentar. Significa que o cara come de manhã e não sabe se vai comer de tarde. Tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente poder entender e estamos sempre no movimento de rua, porque dentro do parlamento, nós só vamos conseguir as nossas vitórias se nós tivermos uma pressão absurda contra eles, porque se não tiver do jeito que está hoje, nós não vamos conseguir derrubar o projeto neoliberal financeiro rentista que está instalado nesse país. Tá? Eu quero agradecer aí a participação, eu acho que foi muito importante o debate, a gente sempre aprende quando a gente está discutindo com pessoas de alto nível. Agradecer aí às do ERJ, né, pelo o convite que foi feito a mim, em nome aí da Renata que me convidou, tá? E me colocar à disposição para futuros debates, se for necessário, porque nós precisamos fazer a população e também os próprios servidores públicos entender quais são as principais armadilhas que estão sendo montadas. Nós voltaremos ao estado loteado da década de 70 e 80, onde os políticos, os empresários, os militares... Né? E uma última coisa que eu queria colocar para vocês aqui, para pensar, e nós temos o deputado aqui, Valdec, você sabia que o primeiro orçamento do Estado de 2020 foi a Previdência, 23 bilhões. Você sabe qual é o segundo maior orçamento do Estado? Segurança Pública, 10 bilhões. Depois nós temos a Saúde, com 7 bilhões e 700, e nós temos a educação com 6 bilhões e 400. O que esse número aqui mostra e faz a gente pensar e refletir? Nós estamos falando da possibilidade de você ter uma previdência complementar aos moldes do FUNPREST que terá gestão privada. Nós estamos falando de 25 bilhões, tá? Que poderão ir para a mão da iniciativa privada. E nós estamos falando de um Estado que tem dinheiro para matar, para ser repressor, porque 10 bilhões é mais do que educação e saúde. E aí você aponta por que o Estado tem tanto dinheiro para comprar arma, para comprar equipamentos de guerra, para comprar software modernos, para poder fazer controle da população mais pobre desse país. Né? Então, é só uma reflexão para que a gente possa entender como é que os números traduzem as coisas para a gente. Tá? Nós não estamos vivendo
num projeto que não está calçado na entrega de todo o patrimônio do Rio de Janeiro à iniciativa privada, e esse patrimônio vai ser capitaneado, tem toda a segurança de parte bastante significativa da segurança pública desse Estado, com esse projeto aí opressor e esse projeto genocida que está instalado no Rio de Janeiro. Tá? Muito obrigado aí, foi um prazer. Obrigada, Paula. É sempre bom te ouvir, né? Apesar das notícias terríveis, mas, ao mesmo tempo, é uma injeção de ânimo para a gente se municiar para a luta, né? A importância desse seminário, estarmos aqui debatendo isso, né? Para que se gere conhecimento, que a gente esteja inteirado do que está acontecendo, para que a gente possa armar a nossa luta, né? Essa última questão que você coloca sobre o dinheiro que está sendo colocado na segurança pública, é isso, onde está o dinheiro, está a política, né? E a gente sabe muito bem como que é a política de segurança pública desse país, né? A política do extermínio, né? Da repressão, né? De incidir sobre os mais pobres, né? Os marginalizados. Agradeço mais uma vez por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite das Duerge. E passo agora a palavra para o deputado Waldeck, para que ele possa fazer, né, as suas intervenções finais com relação à temática levantada nas perguntas e também as considerações finais aqui do nosso debate. Renata, como eu, na minha exposição inicial, acabei sendo mais longo do que o combinado, eu serei mais breve agora nessas observações finais. Quanto à pergunta feita a respeito das perspectivas para o desenvolvimento, acho que foi o Gessé, algo assim, de certa maneira eu já estava falando sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa, por um lado, recuperar coisas que a gente perdeu, e eu cito especificamente a situação da indústria naval no Rio de Janeiro, né? Uma indústria estratégica para nós, aliás, uma presença histórica na economia do Rio de Janeiro. A indústria naval no Brasil surge aqui no Rio de Janeiro, né, com duas importantes iniciativas, não é isso, Fred? Com o Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro e com os investimentos do Barão de Mauá na Ponta da Areia, em Niterói, né? Então, assim, nós já fomos a segunda maior indústria de construção naval do mundo, e eu tive que ouvir na Assembleia Legislativa um secretário de Desenvolvimento, que atualmente está preso, que é o Lucas Tristão, né, afirmar em audiência pública que o Rio de Janeiro, vejam vocês, não tinha escala para a indústria naval. É de chorar, né? É de chorar, né? Assim como a gente ouviu o então presidente da Petrobras, o Castelo Branco, em audiência pública no início desse ano, quando eu perguntei para ele, afinal de contas, por que a Petrobras estava detonando a política de conteúdo local, ele me respondeu: olha, deputado, porque nós compramos plataformas a preços nominais mais baratos na Ásia. Aí eu falei: pois é, mas o senhor não sabe qual é a vocação da Petrobras? O senhor preside a empresa e não sabe com que finalidades ela foi criada em 1953? Ela tem um papel estruturante na agenda do desenvolvimento nacional. Então, por mais que o senhor pague algumas dezenas de milhares de dólares a menos numa plataforma em Singapura ou na Coreia ou na China, né? O que isso custa para nós do Brasil em termos de emprego, em termos de geração de oportunidades e de gerar as economias onde funcionam estaleiros para construção ou para reparos navais. Enfim, então, eu acho que a gente tinha que recuperar essa agenda, né? Hoje, 80%, pessoal, eu acho que até mais, mas eu não quero ser hiperbólico aqui, mas pelo menos 80%, Paulo, dos fornecedores da Petrobras são de fora do Rio de Janeiro, mas a maior parte deles de fora do Brasil, né? Isso explica em boa medida o que aconteceu com esses grandes estaleiros do Rio de Janeiro. Grande parte deles voltaram a ser galpões com sucata abandonada, como já tinham se tornado durante Fernando Henrique Cardoso, que apostou nessa mesma política de abandonar a indústria naval do Brasil e investir na Escandinávia e, sobretudo, na Ásia. Bom, então a indústria naval é uma pista. Eu quero lembrar que o Rio de Janeiro, falando aqui para o Gessé, que não sei se o Gessé ainda está na sala, o Rio de Janeiro tem pelo menos 4 grandes portos, né? Na verdade, tem 3 grandes portos e 2 menores com potencial. Me refiro ao Rio de Janeiro, me refiro ao Porto do Açu, em São João da Barra, e me refiro ao Porto de Itaguaí. Mas ainda tem o Porto de Niterói, ainda tem o Porto na região da Costa Verde. A gente pode perfeitamente desencadear uma agenda para
apoiar, né, a logística, que é fundamental para movimentar a economia, aproveitando essas atividades portuárias, essas zonas portuárias. Não sei se vocês já foram a São João da Barra, ao 5º distrito do Açu. Aliás, ali também tem um conflito no qual a gente está envolvido, porque para a construção daquele empreendimento nós tivemos que perder cerca de 500 famílias que atuavam na produção agrícola local, sobretudo produzindo abacaxi e maxixe em larga quantidade. Aliás, não era necessário, absolutamente era desnecessário expulsá-los dali, mas ainda assim eu quero dizer, a retroárea portuária do Açu é provavelmente a retroárea portuária maior do mundo, né? Então, a possibilidade ali de você implantar plantas industriais de apoio logístico é enorme, é enorme. Enfim, e, no entanto, a gente tem os investimentos que foram feitos na época do PAC aqui no Rio de Janeiro, nessa via que eu citei agora há pouco, que ficou praticamente abandonada agora, o arco metropolitano. O arco metropolitano, né, que seria uma grande solução logística para o Rio de Janeiro, e hoje a gente recomenda que a gente não passe por lá em certos trechos, em certos horários, porque a gente está correndo o risco de ser abordado por bandidos. Né? Enfim, então, assim, acho que a gente precisa retomar esses processos. A indústria do petróleo, mesmo sendo um combustível fóssil, mesmo a gente apostando na renovação de matriz energética, ainda vai gerar muita receita e muito trabalho, muito emprego aqui no Rio de Janeiro. O problema é que o Brasil optou, né, com o golpe de Estado de 2016, isso continuou com o governo Bolsonaro, optou por entregar o controle da exploração desses campos progressivamente, cada vez mais, para o capital internacional, para as petroleiras internacionais, que tem uma série de problemas. Inclusive, nós estamos agora mesmo. Hoje teve mais uma sessão de manhã numa CPI que a Assembleia instaurou para apurar, né, as perdas que o Estado vem tendo com o pagamento das participações especiais que essas empresas que produzem petróleo têm que pagar ao Estado e aos seus municípios, porque são postos de grande lucratividade. Então, trimestralmente, tem que passar uma parte dessas participações especiais, uma parte dessas receitas ao Estado, com participações especiais, e elas, assim, e a gente constatou na CPI, a primeira constatação, que não havia praticamente fiscalização nenhuma por parte da ANP sobre os abatimentos e as deduções que as próprias petrolíferas fazem antes de fazer o pagamento das participações especiais. Ou seja, assim, usando essa metáfora, né, é a raposa tomando conta do galinheiro, né? A empresa produz petróleo, ela tem direito, por lei, é verdade, antes de pagar as participações especiais, de abater algumas despesas que ela tem direito de abater, mas ela que diz, ela que faz a anotação, ela que diz quanto gastou, ela que diz... Olha, não tem controle estatal nenhum. A Agência Nacional do Petróleo existe para quê? Para regular o quê? Enfim, então, ou seja, mas é um setor ainda importante da economia. Quero lembrar, assim, a presença forte de pesquisa, né, de instituições de pesquisa na área da imunologia, na área da patologia, enfim, na área da biomedicina aqui no Rio de Janeiro, o que nos dá condições de estruturar um grande polo industrial, científico industrial da saúde. Isso é muito importante, e a pandemia revelou que nós estávamos completamente desprovidos disso, mesmo tendo assim, base científica instalada aqui, né? O que a gente não tinha para dar sustentabilidade ao SUS, né? Máscaras, respiradores, luvas, tudo isso nós podemos produzir no estado do Rio de Janeiro. Tem tecnologia instalada aqui. Então, assim, isso gera receita, isso gera oportunidade, isso incrementa a produção científica, enfim. Então, esse é um outro caminho. E eu gosto sempre de falar nas possibilidades também que a gente tem de fomentar a economia popular, né? Por exemplo, na semana passada eu consegui aprovar uma lei, já foi sancionada, que para a AGRIO, a Agência de Fomento do Estado, criar uma linha de crédito específica para apoiar os empreendimentos econômicos desenvolvidos em território de favela e em áreas de periferia, né? Tem muitos pequenos negócios, muitos micronegócios que povoam o Jacarezinho, a Rocinha, o Alemão, o Amaré, que querem regularizar, que querem ter uma atividade econômica regularizada e precisam de um mínimo de investimento. A gente está falando, pessoal, de R$10 mil, né?
para ter assim, algum capital de giro, para estocar mercadoria, para dar um emprego a mais, para fazer uma inovação qualquer, comprar uma caixa registradora mais moderna, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente aprovou esse projeto, que eu acho que é muito importante, que a gente também... porque a gente não enfrenta o problema. O Paulo já falou, já fez menção ao orçamento na segurança pública, e a Renata corroborou. A gente não vai enfrentar o problema brutal da violência e da desigualdade nos territórios de favela sem explorar o que elas têm de potencial, criatividade, empreendedorismo, diversidade cultural. O Estado tem que ter olhos para isso, né? Mas tem que ter políticas que sustentem isso, tem que ter leis que possam dar lastro para isso. Eu queria dar esse exemplo. Uma outra questão que apareceu também, eu não vou aqui alongar muito mais, mas, de fato, quem mencionou tem razão, né? Em vários países do mundo, sob governos diferentes e sob perspectivas ideológicas diferentes, há um processo de reestatização de vários serviços que outrora foram privatizados. O saneamento é talvez o melhor exemplo, né? O que o Rio de Janeiro está fazendo aqui está na contramão de uma tendência internacional dos países, estados desses países que fizeram a privatização do saneamento há 15, 20 anos e estão voltando atrás. Vários estados americanos, Paris, Berlim, Buenos Aires, todos tinham experimentado a agenda da privatização do saneamento, estão recuando, já recuaram. Então, assim, eu não tenho dúvida. O setor energético, que está na linha de mira, né, do Guedes e dos seus asseclas, né, os Estados Unidos tratam de forma tão estratégica o setor da energia elétrica que grande parte desse setor nos Estados Unidos é estatal e controlado pelas Forças Armadas, pelo Exército Americano. Então, onde que eu quero chegar? Assim, é uma balela essa tese, porque é a lógica do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é só a gente inventariar o que está acontecendo nos outros países do mundo em relação à privatização de serviços do setor estratégico. É bom lembrar que, no caso do saneamento, nós estamos falando não só da água, que é um bem indispensável à vida, mas que é um fator, e será cada vez mais um fator de autonomia e soberania dos países, né? Os países que, na segunda metade deste século, detiverem as principais reservas hídricas estarão em vantagem competitiva imensa, né, na geopolítica mundial. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. E uma outra questão que eu queria levantar, por último, eu não falei na minha exposição inicial, mas eu não quero, sabe, Paulo, terminar a minha participação aqui no simpósio sem mencioná-la. Quaisquer que sejam as possibilidades de nós construirmos um projeto estratégico de desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, de desenvolvimento econômico e social, a gente não conseguirá fazer isso sem adotar como prioridade absoluta o enfrentamento à desigualdade, à pobreza, à miséria, porque assim, não há projeto de desenvolvimento que possa se sustentar com tanta desigualdade, tanta pobreza e tanto aumento, né, da exclusão, como a gente vem conhecendo no Rio de Janeiro nos últimos 5, 6 anos. Então, assim, nós seríamos, por assim dizer, uma espécie de gigante de pés de barro. Então, assim, qualquer agenda de desenvolvimento precisa tomar como eixo central, né, o enfrentamento à pobreza, à miséria, à população em situação de rua, esse quadro de exclusão que já vinha se agravando muito, né, antes da pandemia, e que a pandemia não só aprofundou e escancarou e colocou o rei digamos assim, no meio da praça. Então, assim, eu não tenho dúvida que a agenda do enfrentamento às desigualdades, que já foi prioridade desse país, não sem problemas e sem contradições, reconheço, mas o Brasil já tomou como agenda prioritária o enfrentamento às desigualdades sociais, raciais, regionais, de gênero. A gente precisa retomar essa agenda, porque nós estamos indo para um buraco muito profundo. Nós estamos falando de milhões de pessoas nesse país, e várias no Rio de Janeiro, várias delas no Rio de Janeiro, que não sabem se vão comer no dia seguinte, né? 2 milhões e meio de pessoas, pelo menos, que não têm moradia. O déficit habitacional no Estado é de meio milhão de moradias, pelo menos, que quer dizer que tem 2 a 3 milhões de pessoas no Rio que não têm moradia digna para viver. Então, assim, se a gente não enfrentar esse panorama, não é debate econômico, numa agenda desenvolvimentista que possa nos reaprumar. Renata, fico por aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns às UERJ, parabéns ao Paulo e ao Mauro Osório, que fizeram intervenções tão importantes aqui na tarde de hoje. Agradeço, deputado Waldeck. Com a fala do deputado Waldeck, a gente finaliza o nosso seminário.
É muito importante aqui algumas questões que o deputado coloca, e, de fato, é isso, enfrentar esse problema. Algo que não tem sido feito, né, quando se tem uma perspectiva, né, e se persegue somente um alvo neoliberal. Todas as outras estruturas, né, elementos estruturantes do Estado são colocados de forma secundária. Né? Só a gente olhar as últimas falas aí do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, né, a respeito da comida, a respeito daqueles que passam fome. Então, esses que estão aí no poder, eles não representam esse povo, né? Eles não representam um país que quer se desenvolver em todos os seus aspectos, né? E eu acredito que o deputado Waldeck ele tem sido, inclusive, uma voz aí importante na LERJ de resistência, colocando pontos cruciais, né? E apresentando um bom contraponto e também muita lucidez nesses debates. Não é uma utopia, né? É uma coisa essencial que a gente está debatendo aqui, né? Inclusive, a gente debate desenvolvimento econômico, desenvolvimento do nosso Estado, que não passa pelo esse regime de recuperação fiscal, né? Lembrando novamente que depois de 3 anos, né, mais de 3 anos, né, porque o primeiro foi implementado em 2017, mais de 3 anos de regime de recuperação fiscal, o que foi recuperado no Rio? Né? Pelo contrário, a dívida só cresceu. Né? E mais austeridades se avizinham aí. E lembrando que o debate da PEC 32 está totalmente interligado com o debate da reforma do regime de recuperação fiscal. E o Rio, eles querem colocar novamente como um laboratório de política de austeridade. Então, para um Estado que tem sido laboratório de políticas de austeridade, a gente também tem que ser um exemplo de resistência contra tantos ataques. Né? Então, com isso, eu agradeço a todos e todas que estiveram aqui, né, no debate, nesse seminário. E lembrando que na semana que vem, na próxima segunda, teremos a segunda mesa, em que o tema será como o novo regime de recuperação fiscal afetará os direitos dos servidores públicos. Como debatedores, teremos o Gustavo Belmonte, que ele é presidente da AGPERD, que é a Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele integra o FOSPERD, que é um fórum de luta aqui no Estado do Rio. Leandro Madureira, que vai ser outro debatedor, que ele é da assessoria jurídica do Andes Nacional, nosso sindicato. O Gustavo Berner, que é o nosso advogado aqui da ASDUERJ, advogado sindical. E a deputada Marta Rocha, que também faz parte da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, e ela também faz esse polo de resistência dentro da LERJ. Como mediador, nós teremos o Frederico Irias, que também compõe a diretoria das ASDUERJ. Então, mais uma vez, agradeço a todos e todas, e até semana que vem. Obrigada, Waldeck. Renata, Paulo... só uma coisa aí. Eu botei no chat aí um arquivo, né, das coisas que eu falei aqui, e aí, se alguém quiser pegar, tá aí. Pode usar à vontade aí. Eu já baixei aqui. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado, Waldeck. Tá bom, qualquer coisa você pode me mandar no privado também, que a gente compartilha. Tá bom, Paulo? Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.